Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ServiceNow Brasil. Eu sou o Victor, eu sou executivo de vendas do portfólio de Technology Workflows da ServiceNow e junto comigo está o Felipe Canhedo, pré-vendas, especialista no portfólio de Aiton. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta, muito importante aqui, que é a gestão e inventário de certificados digitais, né? A importância dele se dá pelo fato da maior parte, né, dos órgãos regulatórios no mundo inteiro reduziu, né, o prazo para renovação dos certificados e, uma vez que o certificado expira, muitos impactos são causados, né, pela ausência, né, da validade do certificado, né? Então, interrupção do serviço, multas, né, de não prestação do serviço, propaganda negativa, porque o usuário muitas vezes não consegue acessar os serviços, né? Enfim, perda de confiança também da base de clientes. E por que que acontece isso, né? Geralmente, quando a gente tem a transformação digital, quando tem migração de ambientes, né, de on-premise para cloud, ou, sei lá, criação de produtos, né, aumento de produtos na maior parte das companhias, o número também de certificados digitais aumenta. Além disso, o processo para renovação desses certificados, muitas vezes, são muito manuais, né, são muito braçais, então, erros humanos acontecem nesses processos, né? E é difícil de você também manter o rastreamento desses certificados quando ele não está ativo. Muitas vezes a gente tem lá um sistema que acaba subindo num determinado período e muitas vezes quando você não tem uma monitoração, né, proativa daquele certificado, uma vez que aquele certificado expirou, o serviço não sobe. Toda a infraestrutura, né, quem nunca passou por isso, né, toda a infraestrutura tá normal, né, o consumo dos processos ali, né, de todas as workloads ali, né, do poder computacional tá ok, e de repente, né, o serviço não é acessível, né, pelos usuários, né? Então, em média, 74% das organizações tiveram tempo de inatividade ou interrupção inesperada no ano passado, né? Por decorrência, né, por causa de certificado, por causa de expiração de certificados. Ocorrem, em média, 4 vezes por ano em empresas, né, do segmento de financeiro, segmento de tecnologia, uma média de 4 vezes por ano ocorrem indisponibilidades por conta de expiração de certificados digitais. E o custo anual dessa indisponibilidade chega a ser até 11 mil dólares, né, 11 milhões de dólares, por conta dessas interrupções não planejadas, ou seja, né, além de ter impacto financeiro, a imagem da companhia, né, acaba ficando manchada, né? Então, a gente teve até um caso no ano retrasado, né, esse slide foi do ano passado, do ano retrasado, que a empresa financeira global ficou fora por 76 dias por conta de expiração do certificado. Então, não tinha monitoração, né, daquele certificado, propriamente dito, né? E quando descobriu-se, né, que o sistema estava indisponível, demorou-se muito tempo para tentar achar a causa raiz, para tentar voltar ao serviço. E é uma empresa grande, é uma empresa que tem liquidações financeiras de 575 bilhões de dólares, ou seja, não é né, que é super segura, é super voltada, né, para essa parte de segurança, de requisitos de segurança, de tecnologia da informação, e mesmo assim, né, teve um problema sério com relação a certificados digitais. Bom, e como que a ServiceNow entrega, né, uma solução para melhor gerenciar e inventariar os certificados digitais? Primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre onde ela está. Então, a gente tem um portfólio de gestão de operações de TI, que é o Aiton. A gente já falou bastante aqui sobre Aiton, né, nos nossos webinars, e o Aiton é dividido em 3 grandes partes, né, se eu fosse simplificar a coisa, né? Visibilidade, AIOps, a parte de saúde, parte de monitoração, e governança de cloud, né? E dentro do Visibility, né, na parte de visibilidade, aonde, né, o Certificate Inventory Management está, né, a função, né, de gestão e inventário de certificados digitais, o Visibility é responsável por dar, né, toda a visibilidade, né, de todo o parque de TI para as operações, né, para os operadores, para os administradores ali da tecnologia, e vincular, né, o serviço de negócio, ou seja, qual que é o valor que a TI traz para o negócio, né? Então, além do valor, né, qual que é o impacto daquela indisponibilidade, ou de qualquer que seja, né, o impacto que eu estou tendo naquele IC, né, daquele item de configuração,
para o serviço de negócio, para o negócio do cliente, né? E aí, o que é legal, né? Dentro desse portfólio, além de eu trazer, né, a visibilidade, a discovery dos equipamentos, etc., né? Eu trago o vínculo com o serviço de negócio, integro várias fontes de informação dentro do CMDB para ele virar, né, uma única fonte de verdade. Tenho toda a parte de cloud native, né, de um dashboard para operações nascidas em cloud, né? O agente de visibility, né, do ServiceNow, ou seja, eu posso fazer a descoberta remota, eu posso fazer a descoberta com o agente, e eu tenho uma série de outras funcionalidades que estão dentro do pacote de visibility, que agregam funções que a gente fala pouco até. Uma delas é o Certificate Inventory Management, tá? Que eu faço toda a parte de inventário dos certificados, né? Integro isso, trago essas informações para dentro do CMDB do ServiceNow, enriqueço o CMDB do ServiceNow com essas informações, ou seja, o certificado acaba virando até um IC, e eu relaciono esse certificado com o serviço de negócio, que eu descobri aqui na parte de Service Mapping. Então, eu consigo ter, a partir de uma indisponibilidade ou a partir da expiração de um certificado, eu consegui saber exatamente qual que é o serviço do cliente que vai ficar indisponível, né? Além disso, eu tenho outras funcionalidades que a gente vai trazer em outros webinars aqui para vocês, tá? Mas a parte de Firewall Audit Report, então consegui descobrir as regras de Firewall dos firewalls, trazer para dentro do ServiceNow também como registros, né? E eu poder não só auditar esses registros, como também poder criar relatórios, criar insights, criar alertas, né? Caso alguma coisa aconteça que não foi esperado. Tag Governance Auditing são políticas que eu crio dentro do ServiceNow para auditar as tags que estou utilizando, né, dentro do meu mundo cloud. E o Oracle License Data Collection, que é uma funcionalidade que a gente tem dentro do ServiceNow, auditado pela própria Oracle, né, para trazer informações com relação a auditorias, para trazer informações com relação a compliance, tá? Então, essas são algumas das funcionalidades adicionais ali que ao longo do tempo a ServiceNow foi criando e foi adicionando dentro do portfólio de ITOM Visibility, e hoje a gente vai falar especificamente sobre Certificate Inventory e Management, tá? Então, qual que é o fluxo ali, né, todas as capacidades que eu tenho dentro do Certificate Inventory Management. Eu tenho três principais capacidades. Dá a visibilidade dos certificados TLS, né, não importa onde ele esteja armazenado, né, eu consegui descobrir e inventariar dentro do CMDB do ServiceNow as informações específicas do certificado, não é só trazer o nome do certificado, onde ele está, né, vou trazer CA, trazer data de expiração, uma série de informações que a gente vai mostrar um pouco mais com detalhe para vocês aqui no nosso webinar. Quais são as tarefas, né, de inspiração proativas que eu consigo acionar antes que o certificado expire? Então, poxa, até 60 dias, por exemplo, antes de 60 dias o certificado expirar, eu consigo executar, né, uma série de tarefas para alertar as pessoas que são donas daquele ambiente, ou para alertar o time de segurança da informação, para avisar que aquele certificado vai expirar, ou seja, coisas desse tipo, né? E workflows para remediação. Então, quais são as ações de remediação que eu já posso tomar na ponta para prevenir que aquele certificado expire, né? Então, eu já consigo, inclusive, acionar ações na ponta, né? E para que isso, né? Para automatizar, então, primeiro, a descoberta de todos os certificados digitais do meu parque como um todo, né? Hoje, por exemplo, nos clientes que eu já tenho Discovery, né, funcionando, uma vez que eu habilite, né, a descoberta dos certificados digitais, o cliente já tem o alcance, né, da ServiceNow nos itens de configuração, né, nos endpoints, então eu já consigo trazer essas informações sem muito trabalho braçal, né, sem muita mudança, né, o próprio Discovery é o agente que vai trazer a informação do certificado para dentro do ServiceNow, então é meio caminho andado, né, a gente fala que 60%, 80% do caminho já foi andado, né, quando o cliente já tem Discovery. Localizar problemas de certificados antes que eles afetem, né, os serviços, ou seja, quando eu tenho, né, um certificado que já estou monitorando, né, eu evito que esse certificado expire e, portanto, a resiliência do ambiente aumenta bem mais, né, por conta dessa monitoração, obter alerta e tarefas automatizadas antes que a certificação expire e automatizar os fluxos de trabalho para os certificados, né, quando eu preciso renovar ou quando eu preciso criar um certificado novo para aquele ambiente, tá? Então, é um ferramental completo, né, com diversas capacidades, e a gente vai mostrar um pouquinho dessas capacidades agora para vocês, tá? Dúvidas, por favor, perguntem no Questions and Answers, nas perguntas e respostas dentro desse webinar, tá? Ou mande um chat para a gente, tá? A gente consegue responder enquanto a gente vai apresentando as funcionalidades mais profundas aqui, tá?
Fê, eu vou te chamar para você conduzir aqui o restante. Bom dia, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, né? O Vitor falou um pouquinho do que vocês conseguem fazer. O que eu queria mostrar é como que a gente faz isso, né? Um pouquinho do detalhe de aonde a gente consegue chegar e de que formas que a gente traz esses certificados para dentro das plataformas, da plataforma, tá? Eu vou aproveitar para responder duas perguntas do chat aqui. Se ele suporta certificados SSL, sim, a gente está falando aqui de certificados SSL, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de certificados que a gente traz, tá? E a segunda pergunta é se existe licenciamento separado. Não, não é um licenciamento separado, tá? Quando você tem o ITOM Visibility, que é um pouquinho do que o Vitor mostrou, que você faz o discovery do ambiente, mapeamento de serviço, tag manager e tudo mais, isso está embutido dentro do ITOM Visibility, tá? É até um gancho que eu Então, queria pegar, Fê, que o importante que você falou. As funcionalidades que eu mostrei no slide anterior são adicionais, né, ao portfólio do ITOM Visibility. Clientes que têm o ITOM Visibility, antes de ter essas funcionalidades incorporadas no produto, ganham, né, no mesmo licenciamento. Então, a gente não acrescenta, né, nenhum valor por conta de ter funcionalidades adicionais que foram incorporadas no produto, tá? Elas são funcionalidades, entre aspas, né, gratuita e fazem parte do ITOM Visibility, como o Fê respondeu. perfeito. Então, como que a gente traz esses certificados para dentro da plataforma, né? A forma mais fácil e a forma mais interessante, que foi uma grande sacada desse módulo, é o que a gente chama de port-based. Então, imagine que você já está fazendo o discovery do seu ambiente com Iton Visibility. E isso eu reforço principalmente para quem nos ouve aqui, os clientes que já são usuários do Iton Visibility, ou que estão em processo de implantação aqui agora, ou para os nossos parceiros que estão atuando aí dentro de clientes que têm o Iton Visibility. Você habilita uma flag no Discovery. Então, assim, você já tem seu ambiente mapeado, você já está olhando para a sua AWS, você já está olhando para o seu ambiente on-premises, VMware, Kubernetes e tal. Você habilita uma flag no Discovery que pede para ele tentar fazer o Discovery de certificados. E aí, o que ele vai fazer? Imagina que você está navegando lá na sua AWS, aí você entrou em uma EC2, em uma máquina, e lá nessa máquina está rodando um JBoss, né? Dentro desse JBoss, eu vejo que tem uma porta 443 no ar. Então, o que eu faço? Conforme eu estou mapeando essa máquina, mapeando o JBoss, eu vou na 443 e baixo o certificado que está lá exposto, né? Então, a gente lida com certificados públicos aqui sempre, tá, gente? Então, tudo que eu tenho de certificado público no meu ambiente, que está publicado em portas 443, outras portas também, eu já vou trazendo para a plataforma. Então, e já vou associando aos serviços e aos discoveries. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar até mais visual, né? Mas entenda que é quase que configuração zero, eu só habilito uma flag e ele já pode sair varrendo as portas SSL do seu parque e já trazendo os certificados que estão lá. Eu vou cobrir todos os certificados dessa forma? Provavelmente não. Por quê? Eu tenho certificados em URLs públicas, né? Então, se eu estou escaneando o ambiente da Google, eu tenho lá URL pública, www.google.com.br. Isso às vezes está hospedado lá numa Akamai, em algo externo, né? Ou está hospedado em parte do ambiente que eu não tenho. Então, eu consigo também trazer uma lista de URLs que eu vou escanear e vou baixar os certificados dessas URLs. Esse é o exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje funcionando, tá? Se eu tenho um balanceador, por exemplo, eu posso trazer a lista de URLs daquele balanceador e usar para alimentar isso. Então, tem N formas diferentes de trazer os certificados, tá? Estou indo da mais fácil para menos fácil, digamos assim, né? Terceira opção, eu posso ir direto nas emissoras certificadoras, né? Então, eu me conecto direto na Microsoft, direto na DigiCert, direto na Entrust e pergunto, DigiCert, quais são os certificados que você emitiu para o cliente X, né? Com as credenciais daquele cliente. E aí, a DigiCert vai me dar todos os certificados que ela emitiu, né? Então, é uma forma de eu, independente do scan do seu parque, ter a visão de quais são todos os certificados emitidos pela Microsoft ou pela DigiCert, enfim, para aquele ambiente, né? Para aquele sistema. Um colega, inclusive, me fez uma pergunta hoje de manhã. Mas e aí? Eu tenho suporte para algumas emissoras, não todas, tá? Então, tenho ali DigiCert, Entrust e mais algumas outras, 5 ou 6 na lista, tá, gente? E o seu trabalho como emissora que não está no suporte nativo, por exemplo, Serasa, me perguntaram sobre Serasa recentemente, né? Sem problemas. Então, assim, da mesma forma como eu me conecto em emissoras que já têm nativo, eu posso me conectar em outras. Eu só preciso fazer o cadastramento ali, fazer o cadastro da URL, da API, né, para eu poder baixar esses certificados dessas outras emissoras. Então, um passo a mais que eu vou ter que fazer. Tá?
E a última possibilidade, a gente pode fazer um scan de um diretório, né? Então, você tem um diretório num servidor Windows ou num servidor Linux, um repositório de certificados ali. Muitas vezes, a gente recebe certificados como arquivo, né? Às vezes certificados mais específicos, né? eCPF, eCNPJ da vida, por exemplo, né? Que eu recebo um arquivo com senha. Obviamente, como o arquivo tem senha, a plataforma não vai conseguir escanear direto, né? Então, eu preciso, de alguma forma, extrair aquilo de dentro do arquivo, jogar num diretório, e aí sim a plataforma consegue ler aquele diretório. Então, seja onde você tiver certificado, a gente consegue extrair e trazer para dentro da plataforma, né? De formas, eventualmente, um pouquinho mais fáceis ou um pouquinho mais difíceis. Mas eu tenho essas formas de fazer. Tá? Pula para o próximo slide, Vitão, por favor. Perfeito. Depois que eu tenho o certificado na plataforma, o que eu consigo ter, né? Além do básico que eu vou mostrar para vocês, que me avisa antes que ele vai expirar, né? Gera um incidente para mim se ele já estiver expirado. O que eu consigo fazer são fluxos de emissão de novos certificados, de renovação ou de revogação dos certificados. Então, eu consigo expor para os meus usuários, através do catálogo de serviços da plataforma, que é o mesmo catálogo que, eventualmente, se vocês já são clientes de HSM, vocês têm lá para solicitar um laptop, para solicitar enfim, um monitor, vai ser serão criadas novas entradas ali naquele catálogo para solicitar um certificado para uma aplicação, para revogar um certificado, para renovar um certificado. Tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho sobre como isso funciona, como é que o usuário consegue solicitar um certificado, e a plataforma vai ajudar a disparar esse processo junto à emissora, ou até, mesmo sem um item de catálogo, se eu vejo que o certificado está próximo de vencer, e eu já tenho a integração pronta com a minha emissora, Microsoft, por exemplo, DigiCert, eu já vou lá e renovo o certificado, e aí fica a cargo cria uma change automática, fica faltando realmente só copiar o certificado para o servidor de aplicação e reiniciar o servidor de aplicação, por exemplo. Tá? E só reforçando, né, através da nossa plataforma de automação, que é o Integration Hub, vocês conseguem fazer o processo todo, inclusive copiar o arquivo para o servidor de aplicação e reiniciar o servidor de aplicação. Né? Acho que isso faz mais sentido para ambientes de desenvolvimento, de pré-produção. Tipicamente, você tem um fluxo um pouquinho mais resguardado no ambiente de produção. Né? Então, por isso que normalmente a gente acaba só fazendo a mudança e alguém vai lá e faz o restart do serviço. Mas nada me impede de fazer isso em produção também. A plataforma consegue fazer a automação até a última milha, que a gente chama, né? Que é ir lá, copiar o arquivo, fazer o deploy e reiniciar o serviço. Tá? Deixa eu chavear minha tela aqui então, gente. E aí, se vocês quiserem ir colocando as perguntas no chat, o Vitor vai me ajudando aqui por enquanto. Isso, por enquanto, Fê, tem 4 perguntas aqui, tá? Eu respondi algumas já, né? Que é meio que você já estava explicando, né? Durante o teu discurso. Aqui tem conexão com a Global Sign? Não tem ainda, né? A Global Sign sendo suportada nativamente, né? Para renovação, eu sei que não. Para Discovery, eu vou até conferir aqui, mas... O que eu tenho aqui é Entrust, DigiCert, Cert e GoDaddy. Perfeito. Essas são as Então, do Discovery. para Discovery ainda não, tá? Mas isso, como eu falei, isso não me impede de baixar um certificado da Global Sign, porque se eu estou escaneando a porta, eu não preciso saber que ele é Global Sign, né? E se eu estou escaneando um Isso. URL, eu também não preciso saber que ele é Global Sign, tá? Eu vou direto. Eu não preciso ir na emissora. Aliás, ir na emissora, eu diria que é a minha terceira tentativa, não é a primeira, tá? Por quê? Se eu descubro na porta, eu tenho uma grande vantagem que eu vou mostrar para vocês, que é eu já saber que aquele certificado está naquele servidor e atende àquele serviço de negócio, tá? Se eu vou na emissora, o que eu trago? Eu trago um pacotão de todos os certificados. Então, vamos supor que você tenha 50 certificados com a Global Sign, tá? Você vai trazer esses 50 certificados para o seu parque e você vai ter eles nesse dashboard aqui que eu acabei de abrir com vocês, né? Então, você vai ter a visibilidade de todos aqueles 50 certificados, no meu caso aqui são 70, né? Então, você vai ter a visibilidade de quais são as próximas expirações, criar as tarefas para essas próximas expirações, enfim. Eu consigo ter uma visão aqui, quantos foram emitidos por cada emissora, inclusive eu tenho aqui Global Sign, tá vendo? Eu tenho poucos, mas eu tenho alguns aqui, 1 ou 2 aqui emitidos pela Global Sign, tá? Mas aí,
o que ficaria faltando, né? Ou o que você precisaria de alguma forma associar no CMDB, que se você fizer o Discovery na porta, você não precisa se preocupar. Então, vamos dar uma olhada em um certificado específico aqui, tá? Se eu pegar um certificado aqui, que eu sei que está associado a um serviço, né? Olha que interessante. Eu tenho um pouco dos detalhes daquele certificado, ele estava válido até 16 de março, então ele é um certificado expirado já, inclusive, no meu ambiente de testes aqui, tá? Ele expirou mês passado. Eu tenho, obviamente, os dados dele aqui, como fingerprint, né? Então, algo que às vezes a gente não fala muito, né, Vitor, mas que dá para fazer, gerar relatórios para chaves fracas, por exemplo, né? Então, eu consigo gerar um relatório e ter uma visão rápida de, cara, quais são todos os meus certificados do meu parque que ainda está com 128 bits, que hoje já é considerado uma chave fraca, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Então, aquele certificado, ele vira um item do meu CMDB, então ele vira um ativo na minha companhia, assim como um servidor ou um equipamento de rede, tá? Então, ele está associado na minha árvore de serviços a um servidor. Esse servidor pode estar associado a um serviço de negócio, por exemplo, tá? Se eu abrir um mapa do serviço de negócio, eu vejo aqui, por exemplo, a visão completa daquele serviço de negócio, que depende desse servidor Linux e está associado. E esse servidor Linux depende de um certificado que está expirado, né? Então, qual que é o impacto desse certificado expirado? Provavelmente essa aplicação aqui está fora do ar, não está funcionando, né? Porque eu tenho um Linux que está com certificado expirado. E aí eu tenho esse contexto todo. Então, nesse mapa aqui de serviço, eu vejo aqui, por exemplo, um outro servidor Linux com outro certificado aqui da Digi7, que, enfim, também está expirado. Então, com esse discovery de porta, que é o que a gente sempre recomenda os clientes a fazerem no primeiro momento, eu já insiro aquele certificado no contexto de negócio de vocês. Então, eu tenho uma visão muito mais completa do impacto daquele certificado no meu ambiente. Tá? Deixa eu voltar aqui no dashboard para mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Então, voltando no dashboard, né, eu tenho aqui uma visão de certificados por emissora, de certificados que estão próximos de vencer, né? E aí eu tenho aqui algumas opções de o que eu vou fazer quando aquele certificado está próximo de vencer, tá? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Certificate. Então tá aqui, ó. Algumas coisas que eu vou fazer automaticamente com aquele certificado, depois que ele está na minha base. E aí, não importa de onde eu tirei ele, tá, gente? Eu tirei de um arquivo, de um URL, de uma porta, tá? Depois que ele está na base, eu consigo gerar um incidente, caso ele já esteja expirado, tá? Eu escolho aqui quantos dias antes dele expirar que eu quero que você já me avise, já crie uma tarefa, tá? Aí a tarefa pode ser prioridade 3 ou prioridade 1, depende do que eu quero fazer. E basicamente, se eu quiser, eu consigo mandar mensagem já no Teams, no Slack, em alguma plataforma de comunicação, ou no mínimo mandar um e-mail, quando aquele certificado está expirado. Então, aqui você consegue escolher o que você quer fazer quando aquele certificado está próximo de expirar. Tá? Vou mostrar um pouquinho do Discovery, então. Né? Então, como é que funciona o Discovery? Se for por porta, eu não preciso nem mostrar para vocês, porque ele vai sair funcionando no Discovery original, quando eu estiver escaneando lá o meu range de IPs ou o meu parque de nuvem pública, Azure, AWS, Google, por aí vai. Né? Se eu quiser carregar uma lista de URLs, aí como é que eu faço? Eu tenho essa telinha aqui, que eu carrego a minha lista de URLs. Eu vou inserir uma nova URL nessa lista. Vamos colocar algo público aqui para ficar bem didático, em google.com.br aqui, por exemplo. Tá? Vejam que aqui, como eu estou indo pela internet, eu posso acessar um ambiente, eu posso acessar o URL que eu quiser aqui. Né? Como que isso funciona? Eu vou através do meu MIDI server, né? Para quem não tem nenhum contato com a plataforma de serviço final ainda, MIDI server é o meu ponto de contato da plataforma NOW com o ambiente de vocês. Então, obviamente, vocês têm redes internas que têm certificados também, né? Seja data center on-premise, ou seja nuvem privada, né? Nuvem pública, mas um ambiente restrito, né? Então, eu através do MIDI server, que é esse meu ponto de contato da nuvem da service now com o ambiente de vocês, eu faço esse scan, né? Então, se for uma URL interna de vocês, eu, com o MIDI server que está lá com acesso àquela rede interna,
eu cadastro minha URL e faço a ponte para o ambiente de vocês, tá? Aqui, lógico, para demonstrar, o que eu vou fazer é basicamente escanear uma URL pública, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso módulo de Discovery. Enquanto ele carrega, eu tomo um gole de água. Vou inserir aquela URL que eu adicionei na lista desse MIDI server. Então, veja, esse Discovery aqui, por que eu preciso fazer duas vezes a mesma coisa, entre aspas, né? Por que eu criei a URL e aí depois eu adicionei a URL numa lista? Imagina que você tem uma lista de URLs públicas e uma lista de URLs privadas, né? Então, eles vão ser executados por discoveries diferentes, por MIDI servers diferentes. Então, aqui eu estou falando, essa URL aqui, eu vou executar com esse servidor aqui, tá? Que é um servidor que tem acesso à internet. Discover Now, para eu não ter que esperar, nosso webinar tem só 1 hora de duração, né? Ele já iniciou, já terminou, tá? Já terminou meu Discover. Então, se eu voltar no meu dashboard, o que eu espero ver? Vamos ver se ele não criou o cara. Aqui. O que eu espero ver nesse dashboard agora? Um certificado novo para aquela URL, Google com BR, né? Agora, veja que interessante, né? Eu digitei www.google.com.br, tá? Só que aí ele já teve a inteligência de ver que era um certificado wildcard e cadastrar para mim o certificado wildcard. Então, se, por exemplo, se eu criasse ali mail.google.com.br, www.google.br e por aí vai, eu não vou ficar duplicando essa informação na minha base. Porque o certificado de qualquer coisa.google.br é o mesmo certificado. Então, eu crio esse certificado uma vez só. Isso funciona para qualquer tipo de ambiente, tá? Então, sempre que eu tenho um wildcard, é legal, porque não vou ficar gerando poluição aqui na minha base, tá? E aí, obviamente, eu baixei aqui todos os dados desse certificado, chave e, principalmente, prazo de validade, tá? Então, basicamente, quando eu estiver chegando aqui pela configuração padrão da plataforma, 60 dias antes dessa data, ele já vai criar para mim aqui uma tarefa para minha equipe correr atrás de renovar esse certificado aqui junto à emissora, que no caso aqui é a emissora Global Sign, né? Então, vocês perguntaram aí, acho que foi justamente sobre Global Sign, né? Então, se eu estou escaneando o URL, tanto faz, eu vou pegar qualquer emissora, tá? Então, esse é o fluxo de discovery. Vamos falar um pouquinho do fluxo de renovação e emissão de novos certificados, tá, gente? E aí eu vi que tem bastante dúvida no chat, eu vou aproveitar para responder todas no final, tá? Se eu sou um usuário de TI, ou se eu sou um dono de uma aplicação, e eu preciso de um novo certificado para a minha aplicação, né? De que forma que eu vou interagir com a minha equipe de gestão de certificados? Eu consigo, no portal de serviços aqui da plataforma ServiceNow, junto aqui com os meus serviços de TI, que o cara solicita lá Acrobat, ou que o cara solicita um novo celular, ou que solicita usuários e senhas aqui do ambiente, eu crio um grupo aqui dentro desse catálogo, que é o grupo de solicitações de certificado, tá? E aí eu posso ter itens prontos aqui no catálogo para solicitar um novo certificado, solicitar uma renovação ou solicitar uma revogação, tá? Solicitar um novo certificado, o que é legal? Entenda que é um formulário, é um esqueleto de formulário aqui, tá, gente? Se eu tiver 10 clientes que usam essa funcionalidade, eu espero ver 10 formulários diferentes aqui. Então, entendo que isso daqui é super dinâmico, tá? Você vai adicionar e remover campos conforme a governança que você tem no seu ambiente, tá? Na sua estrutura. Então, mas o que eu acho legal reforçar que é, por exemplo, você está solicitando esse certificado para qual serviço, para qual aplicação, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os clientes coloca esse campo aqui como obrigatório, tá? Aqui não está obrigatório, mas eu sugiro, cara, coloca esse campo aqui como obrigatório, porque aí eu obrigo o meu cliente a, por exemplo, falar que o meu cliente não, né? O meu usuário solicitador, que ele está solicitando esse certificado para esse serviço de negócio. Então, isso já me ajuda a, no CMDB,
falar que esse certificado é desse serviço. Então, ele me ajuda a não ter coisas perdidas aqui, né? Certificado que eu gerei à toa, ou certificado que não está mais em uso, né? Então, isso daqui me ajuda demais a ter um controle e ter uma governança dos certificados emitidos, para que eles foram emitidos e se eu ainda preciso deles ou não, tá? Então, isso aqui me ajuda até a economizar dinheiro com o certificado, porque tipicamente isso aqui tem custo associado, tá? Então, tem N campos aqui, acho que eu gosto de reforçar o Application Service e, eventualmente, qual é o grupo que vai ser dono daquele certificado, e eu posso até colocar uma pessoa específica como dono aqui, dependendo do caso, tá? Como que isso funciona na prática, depois que eu clico em Submit, tá? Eu estou falando que ele é um certificado interno, ele não é externo, e eu estou falando que ele é para um ambiente de desenvolvimento, tá? Para a aplicação Order Status aqui, por exemplo. Isso cai na minha plataforma no que a gente chama de regras de roteamento de certificados, tá? Então, no meu exemplo aqui, ó, se é um certificado interno e se é para ambiente de desenvolvimento, eu vou rotear para esse cara aqui, que é uma CA Microsoft que está rodando nesse IP aqui. Entendeu? Então, dessa forma, eu já tomo a decisão, e eu sei que isso é muito comum, eu tenho falado com os nossos clientes sobre isso. Cara, certificado interno eu faço via Microsoft, certificado exposto eu faço na Global Sign, e certificado de usuário A3, A1, tal, eu emito na Serasa, né? Então, você cria essas regras para, dependendo do que o cara solicitar, você já roteia para aquela emissora direto, tá? Então, no caso aqui, ele já rotearia para essa emissora interna, geraria um certificado com essa emissora Microsoft e já devolveria para o usuário, tá? Como é emissora interna, não vai ter nem custo mesmo. Então, eu posso fazer o fluxo totalmente automatizado, tá? Então, esse é um exemplo de regra de roteamento. O principal da funcionalidade, gente, eu já consegui mostrar aqui para vocês, tá? Que é basicamente, faço a gestão dos meus certificados, você vendo aqui, já aumentou para 71 com esse da Google que eu acabei de descobrir, né? Se eu vou solicitar um novo, renovar ou revogar, eu posso dar essa autonomia para os meus usuários preencherem esse formulário para ser mais fácil a interação. E se eu tenho um certificado que atende a um serviço de negócio, ele vai fazer parte da minha árvore do CMDB, e se tiver um incidente nele, eu vou ter a visão clara de que, eventualmente, se eu tiver uma disponibilidade nessa aplicação, é muito provável que tenha sido por causa desse certificado expirado aqui, tá? Então, eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat, Fê, tá, gente? Oi. teve uma pergunta que fizeram aqui para mim, mas fizeram diretamente para mim aqui, né? Se dentro do dashboard a gente consegue ter a visibilidade de certificados que estão expirados e como fazer, né, o tratamento, né? Então é um pouco do que você falou sobre os workflows que a gente consegue criar, mas ali, ó, no canto direito superior tem lá certificados que foram descobertos há 30 dias e tem também os certificados que estão com a expiração chegando, né, em abril, maio, junho. Então, a gente consegue ter uma lista, né, de todos esses certificados e tem a associação de workflows conforme, né, a regra que vai ser definida, né? É isso. Isso, boa. Então, por exemplo, trabalhando com essa lista aqui, eu já tenho uma informação bem clara aqui logo de quais são os certificados mais antigos aqui. Então, lógico, gente, ambiente de desenvolvimento aqui, tá? Eu tenho muita coisa inspirada, né? Tipicamente você não veria algo assim. Mas aqui você consegue criar relatórios baseados nessas visões, né? Então, por exemplo, né? Vou pegar aqui, ó, mostre para mim todos que são mais antigos do que 28/4, por exemplo, tá? Aí ele já vai filtrando a tabela aqui para mim e eu já tenho uma visão completa aqui. Então, isso tudo aqui está expirado, né? 28/4 não, hoje nós estamos em 19/4, mas enfim, né? Acho que só para vocês terem uma ideia, né? E com isso eu consigo filtrar aqui, por exemplo, também chaves, né? Olha que legal que dá para fazer aqui, por exemplo. Como é uma tabela livre e como eu tenho os dados todos na base, eu posso pedir aqui uma análise interativa aqui baseada na chave, né? Ele vai gerar um relatório dinâmico aqui e vai agrupar por chave, né? Eu vou aproveitar para pegar uma pergunta aqui do chat, tá? É possível agrupar certificados, criar grupo por organização, homologação, produção,
departamento? Com certeza, tá? Então, pensa que esses certificados estão no CMDB. CMDB eu tenho todos os campos que eu teria, né, em um item de configuração normal. Então, eu tenho departamento, eu tenho ambiente, eu tenho dono, eu tenho equipe responsável, equipe de suporte, por aí vai, tá? Então, da mesma forma como eu agrupei aqui, ó, por assinatura, por chave, né? Tá vendo? Eu tenho uma visão clara aqui, ó. Eu tenho 10 com a chave 256, 10 com RSA, 2 com RSA e 31 com, enfim, 3 tipos diferentes aqui, né? A mesma lógica eu poderia trazer aqui para o... Vamos pegar um qualquer aqui, né? Vamos pegar um outro aqui, vai. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o dono, né? Então, eu poderia agrupar o mesmo relatório por dono, por equipe responsável, e por aí vai. Então, qualquer campo que eu tiver no CMDB, eu consigo trazer aqui para o meu relatório. E eu consigo criar novos campos aqui também nesse formulário, tá, gente? Para dar uma visão mais voltada para a governança de vocês. Excluir do fluxo automático certificados autoassinado? Sim, eu consigo. Então, o que eu faria aqui, né? Criaria uma cópia desse item de catálogo ou colocaria um drop-down aqui para o usuário falar se é autoassinado ou não. Se ele for autoassinado, aí eu nem mando para aquela regra de roteamento, tá? Então, isso não é nem tanto item de catálogo, eu estou falando até aqui de catálogo de serviço de HSM, mas isso é bem tranquilo, tá? Deixa eu voltar aqui para cima para pegar as dúvidas mais antigas aqui, tá? Pode explicar um pouco mais sobre essa integração da DigiCert? Preciso ter algum serviço contratado? Tá? Então, como é que funciona essa integração? Vamos pegar aqui as regras de roteamento. O que é essa integração, gente? Eu tenho aqui os dados da DigiCert, então eu conheço aqui nativamente quais são as APIs, tá? Quais são as APIs da DigiCert. Então, tá vendo aqui, eu tô acessando a API do Security Site Flex. Eu poderia trocar aqui para Wildcard GeoTrust ou trocar para RapidSSL, né? Então, eu conheço quais são os tipos de certificado que a DigiCert me vende, né? Então, eu configuro as minhas regras de roteamento dependendo do tipo de certificado que eu quero. Então, você pode falar assim, ó, se for um ambiente da organização, sei lá, da organização Portal Web, com o common name que contém asterisco.google.com, aí eu vou gerar um certificado do tipo Security Site Flex, por exemplo. Entendeu? Então, é uma regra de, se for assim, pede esse certificado. Aí eu poderia falar assim, cara, se for do, sei lá, recarga, aí para o recarga eu vou usar o Wildcard GeoTrust, e por aí vai. Então, para cada emissora, eu preciso saber qual é o tipo de certificado que eu vou contratar e qual é o URL que eu vou chamar. E aí, obviamente, eu vou usar aqui as credenciais da minha companhia, né? Porque cada um desses certificados vai ter custo junto à DigiCert, né? Tem mais baratos e mais caros. Né? E para ajudar também a responder outra dúvida, Fê, esse formulário vem como uma requisição ou vai direto para a certificadora, né? Com essa integração, ela vai direto para a certificadora. Então, a gente pode, inclusive, solicitar, né, um novo certificado com as certificadoras que a gente já tem integração com. Isso. E é por isso, tá, gente, que eu tenho sempre dois itens de catálogo. Eu tenho o catálogo automatizado e eu tenho o catálogo manual. Então, se eu quiser expor para o meu usuário o catálogo manual para que venha uma requisição para mim, mas que eu escolha, equipe de gestão de certificados, escolha qual é o tipo de certificado para ele manualmente, eu consigo fazer isso também. Então, eu tenho um item de catálogo aqui também, que não vai chamar o fluxo, que vai só abrir uma tarefa para a minha equipe gerar o certificado, tá? Isso aí. E aproveitando também, Fê, do gancho, né? Quando a gente renova um certificado de maneira automática, o certificado ele é regerado, né, renovado na unidade certificadora e chega para nós, né, no serviço final. Esse last mile, né, de você pegar esse certificado e incorporar isso dentro do web server, não fazer a substituição no servidor, isso é um fluxo de automação que a gente constrói dentro do Integration Hub. Então, a pergunta foi, né, como renovar de maneira automática certificado expirado
pois o serial é diferente. E é com base nisso, né? A gente vai receber um certificado novo e vai fazer a substituição desse certificado no endpoint. Isso. Além disso, tá? Se for um certificado com o mesmo subject common name, aí eu atualizo sozinho na base. Então, ele não duplica, ele só vai atualizar a data de expiração quando eu renovar, entendeu? Então, se você manteve o mesmo common name, ele vai atualizar sozinho aqui com o novo serial, com a nova chave, com a nova validade, tá? Uhum. Ele suporta certificado A1 e A3? Sim, mas ele não vai descobrir na porta, porque, para quem não sabe, certificados A1 e A3 são certificados que ou eu recebo via smart card, então eu recebo um hardware físico, ou um pendrivezinho, ou um smart card, aquele cartãozinho que a gente autentica no laptop, tá? Ou um certificado que eu recebo que ele é, por exemplo, é um certificado associado ao meu CPF, Felipe Canedo, né? Então, algo para eu assinar documento jurídico, esse tipo de coisa, tá? Esses são certificados que, tipicamente, eu recebo numa extensão PFX, fechada em senha, e nesse pacote eu tenho tanto o público quanto o privado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar um comando, e a plataforma pode rodar esse comando, para extrair a parte pública daquele certificado, para que ele apareça nessa lista para mim, tá? Então, eu vou extrair o lado público daquele certificado A3, por exemplo, e vou trazer esse cara para mim, tá? Isso quando eu receber um arquivo. Eu não lembro agora de cabeça qual dos dois que é o físico e qual que é o arquivo, tá? O A1 e o A3. Eu acho que o A1 é o físico, baseado em smart card. Esse cara eu não consigo fazer, tá? E é proposital isso. Então, a Serasa, por exemplo, emite um certificado que vem num arquivo smart card e ele só está naquele arquivo. Então, assim, eu não consigo ter acesso àquele certificado, tá? Isso é proposital por uma questão de segurança física daquela informação. Então, eu diria que é o único certificado que eu não consigo trazer para a plataforma é o certificado físico, tá? Que, se eu não me engano, é o A1. Não lembro se é o A1 ou se é o A3, mas acho. Perdão, Ah, o Vladimir me ajudou aqui, obrigado. O é, A3 é o físico, então é o A3, tá? É o A3 isso é o aí. que eu não consigo. A plataforma funciona como CA interna, ela gera certificados? Não, ela se integra com uma CA interna, tá? Então, ela se integra com, por exemplo, uma CA interna Microsoft, que é esse caso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Mas ela não é uma CA. Ela não emite certificados, tá? Bastante pergunta, né, então, bacana. Legal, legal. Eu não vejo mais dúvidas aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Por favor, escreva aí no chat também, ou no Q&A. Ou procurem a gente, tá? A gente tem os nossos contatos aí no webinar, né? Então, se vocês precisarem de tirar dúvida ou entrar um pouco mais no detalhe, tá? Da solução, por favor, procure a gente está à disposição, tá bom? Beleza, Mais uma obrigado, vez, gente. obrigado, pessoal. Até logo. Bom dia.